Olá, galerinha! Sejam bem-vindos! Estamos aqui mais uma vez no canal Meu Quadrado, canal onde você encontra conteúdos de história e geopolítica, tá? Focados basicamente nos conteúdos de história dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Hoje estamos aqui para a aula do primeiro ano do ensino médio, revisão do terceiro bimestre. Estamos chegando ao final do ano. Quarto bimestre vem aí encerra o ano, mas ainda temos um caminhozinho a percorrer. Então hoje vamos falar sobre os conteúdos do terceiro bimestre. Vem comigo então? Vamos lá, vamos começar logo essa nossa jornada preparatória para as provas bimestrais. Estamos aqui então, nesse bimestre nós falamos sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna foi marcado por profundas transformações culturais, científicas e sociais que moldaram a sociedade europeia. Esse período viu o surgimento de novos poderes, ideias revolucionárias e mudanças significativas na estrutura social e religiosa da Europa. Então, vem comigo que a gente tem muito para conversar. Olha só, aí você já viu mudancinha aí no nosso layout, você não vai ter que ficar olhando para a cara do professor Jardel durante toda a nossa aula. Vamos encher a sua tela com os nossos slides, que é o que de fato te interessa. Valeu? Vamos lá então. Formação do Estado moderno. Séculos XI até o século XVI. O fortalecimento gradual do poder dos reis entre os séculos XI e XVI é conhecido como processo de formação do Estado moderno. Em cada país da Europa, esse processo teve tempo e ritmos próprios. Desculpem aí, um pouquinho de tosse. Península Ibérica, em Portugal e na Espanha, a formação dos Estados Nacionais esteve inserida no contexto de lutas entre cristãos e muçulmanos pelo controle dos territórios, o que a gente vai chamar de Guerra de Reconquista. O surgimento da monarquia nacional na Península Ibérica esteve ligado ao processo da chamada Guerra de Reconquista, que é o quê? Os muçulmanos, os chamados mouros, vêm ali pelo norte da África, atravessam o Estreito de Gibraltar e vão tomar conta do sul da Península Ibérica e vão tentando avançar rumo ao norte. Até que os reinos ali da época vão retomar esse território. E isso vai ser muito importante porque é justamente a participação de Henrique de Borgonha nessa Guerra da Reconquista que vai fazer com que ele ganhe ali de presente, como recompensa, o condado portucalense, que vai dar origem ao reino de Portugal. E também vai ser essas guerras da Reconquista que vão originar o reino espanhol também. Beleza? Vamos em frente aqui então. Olha só. Acontecimentos da Idade Moderna. Nós vamos ter as grandes navegações, que são as explorações marítimas que expandiram o conhecimento geográfico europeu. O renascimento cultural, que são um movimento artístico e intelectual que revitalizou as artes e ciências, e reformas religiosas, movimentos que desafiaram a autoridade da Igreja Católica e criaram novas denominações cristãs. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Vem comigo então, bora lá. Reformas religiosas. Nós tivemos o calvinismo, que é aí o João Calvino, esse cara bonito que você tem aí na sua tela. Ele, diferentemente de Lutero, acreditava na predestinação. Isso é importante para a gente diferenciar um pouquinho Martinho Lutero de João Calvino. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Martinho Lutero, então, vai surgir lá na Alemanha e ele vai pregar ali na catedral, né, onde ele vivia, trabalhava, as suas 95 teses, né? As teses da Reforma Protestante. E João Calvino também vai fazer ali a sua Reforma Protestante. Um ponto que diferenciava bastante os dois é que João Calvino creia na predestinação e Lutero não. Lutero não acreditava na predestinação. Lutero acreditava na salvação pela graça aberta a todos. E João Calvino acreditava o quê? Que se você nasceu predestinado para a salvação, você vai se salvar. Se você nasceu predestinado para a perdição, né, para o inferno, né, você vai se perder, você não vai alcançar a salvação. Tá? Um outro ponto da Reforma Protestante que a gente vai chamar a atenção agora era a Igreja Anglicana, que foi aí o rei Henrique VIII, que ao romper com a Igreja Católica, funda a Igreja Anglicana. Então vamos dar uma olhadinha no Henrique VIII?
Olha só que cara bonito. Devia ser bonito para os padrões da época, porque ele casou uma porção de vezes. Ele tinha o péssimo hábito de executar as esposas para poder casar com a próxima, né? Mas, enfim, isso não vem ao caso no momento, né? Naquela época ele era um cara à frente do seu tempo, ou não. Estou sendo irônico, obviamente, né? Olha só, Henrique VIII e a Igreja Anglicana. Então vamos estabelecer um contexto aí. Esse retrato é um retrato renascentista. Em 1537, no tempo do Renascimento Cultural, Hans Holbein, o maior pintor de retratos da época, produziu um quadro do rei Henrique VIII da Inglaterra. Tá? Ele foi o responsável pelo ato de supremacia, esse monarca, então Henrique VIII, foi responsável pela decretação do ato de supremacia, tornando o rei a maior autoridade da Igreja Anglicana. Alguns fatores da expansão marítima, que nós já falamos um pouquinho antes, né? Fatores da expansão marítima portuguesa do século XV, centralização monárquica, apoio da burguesia mercantil e posição geográfica favorável. Então, coisas que estavam acontecendo ali no século XV. Reforma protestante, renascimento cultural e expansão marítima, coisas que estão ali, de certa maneira, interligadas, ok? Por que vai ser importante? Porque essa expansão marítima, ela também vai ser uma forma das pessoas fugirem das perseguições na Europa. Então elas entravam nesses navios aí e bora para outros lugares. Vão para a América, vão para a África, vão para lugares onde a gente tem a liberdade de praticar a nossa religião, ok? Desculpem mais uma vez. Crise do século XIV. No século XIV, então, nós vamos ter a preparação desse ambiente de mudanças no século XV. O que vai acontecer no século XIV? Dissolução do feudalismo. A dissolução do feudalismo foi apressada no final da Idade Média por uma sucessão de acontecimentos que geraram a chamada crise do século XIV, que foram epidemias. Entre esses acontecimentos é correto citar epidemias como a peste negra, né? Essa fotinha aí do lado representa a peste negra, e como causas, essas epidemias foram originadas principalmente da falta de estrutura das cidades para suportar o aumento populacional e enfrentar o problema da fome. Aumento populacional gerado pelo colapso do sistema feudal. Beleza? Vamos lá então? Surgem então as monarquias nacionais, uma nova forma de poder. As monarquias nacionais que se formaram ao longo dos séculos 13, 14 e 15, embora tenham sido uma nova forma de exercício do poder, poder centralizado, oposta às monarquias medievais, mantiveram em sua essência a mesma natureza destas, ou seja, as monarquias medievais eram baseadas no feudalismo, ou seja, o sistema feudal. Cada feudo era responsável por si mesmo, né? E havia ali um rei que coordenava tudo, mas respeitando essa descentralização. Já as monarquias nacionais, não. Agora o rei é que comanda tudo e os feudos, daquela forma independente, já não existem mais. Tá? Nós vamos ter a participação importante da burguesia, apesar de toda a importância e participação da burguesia no processo de consolidação do Estado Nacional, o poder continuou sendo exercido pela mesma classe dominante, a nobreza, só que agora concentrado na figura do rei. Tá? Então a nobreza continua tendo importância, porque afinal o rei sempre será um nobre. O rei nunca vai sair da burguesia. Então o rei, nessa época, o que ele fazia? Muitos historiadores vão dizer que ele se equilibrava entre a burguesia e a nobreza. Porque, afinal de contas, era da burguesia que vinha o dinheiro para manter o rei, mas, por outro lado, era da nobreza que sairia o próximo rei. Então, se ele não quisesse uma revolta da nobreza contra ele, ele tinha que manter esses nobres também aí contentes. Então, ele ficava se equilibrando nesse conflito nobreza-burguesia. A influência da burguesia na estruturação das monarquias europeias deu aos monarcas os recursos necessários para essa organização de exércitos nacionais, comandados por generais de confiança dos reis, excluindo os exércitos particulares da nobreza feudal. É aquela história. Os burgueses começaram a chegar para os reis e disseram: ô rei, por que você baixa tanta cabeça para esses nobres senhores feudais? É porque eu dependo dos exércitos deles. Não seja por isso. A partir de agora, nós burgueses vamos ir pagar impostos e com esse imposto você forma o seu exército e agora não depende mais de ninguém, pode centralizar todo o poder em você. Isso era bom para a burguesia porque impostos iguais em todo o reino, taxas iguais para todo o reino, mesma moeda para todo o reino, muito mais fácil para você comercializar, para você desenvolver a sua atividade comercial
industrial, manufatureira, enfim. Então havia um interesse muito forte da burguesia nessas monarquias nacionais. Beleza? Vamos lá? Transição do feudalismo para o capitalismo, então. Formação da burguesia, o final da Idade Média e o início da Idade Moderna marcou a transição do feudalismo para o capitalismo. Nesse tempo deu-se a formação da burguesia e dos estados nacionais. Movimentos culturais, nesse período viram florescer o humanismo, o renascimento e a reforma religiosa, e também a contra-reforma. A reforma católica ou contra-reforma refere-se a um movimento que buscava revisar preceitos e dogmas católicos abalados pelas críticas e iniciativas dos reformadores protestantes. Ou seja, a contra-reforma é a resposta da Igreja Católica à reforma protestante. Ou seja, olha, nós vamos rever algumas coisas aqui para que a gente possa contra-atacar, porque a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis e aí tinha que reagir de alguma maneira. Uma tabelinha aqui para te ajudar nos seus estudos sobre o Renascimento e o Humanismo. Então vamos lá, algumas características e a descrição dessas características. Então vamos lá. Antropocentrismo, valorização do ser humano. Desenvolvimento científico, avanços em várias áreas do conhecimento. Autonomia intelectual, início de uma independência em relação à Igreja Católica. E valorização do homem, ou seja, a acentuação dos traços e especificidade humana. Ok? E para fechar nossa aula de hoje, então, o Renascimento e a burguesia. Nós tivemos novas concepções. O Renascimento foi a expressão das novas concepções de mundo que começavam a aparecer entre os ascendentes burgueses urbanos, ou seja, uma burguesia que estava crescendo, ficando cada vez mais rica, ganhando cada vez mais importância, e o Renascimento então vai ser a expressão dessas novas concepções de mundo vindas da burguesia. Teve a Itália como centro, a Itália rica, comercial, urbanizada, foi o ponto de partida e ápice desse movimento. Lembrando que Itália, nós estamos falando ali da Península Itálica, não Itália país, que isso vai surgir depois. Tá? E a influência ocidental, o Renascimento é um momento histórico que produziu significativa influência na formação do mundo ocidental. Beleza? E é isso, galerinha. Fechamos a nossa aula hoje. Tá? É isso, conteúdo bem sucinto aí, de forma bem resumida para você. Lembrando, né, o que você vai fazer agora? Você vai pegar aqui, opa, falamos de calvinismo, legal, vou lá para o livro agora e vou estudar calvinismo. Falamos de renascimento, legal, vou lá para o livro agora e vou estudar renascimento. Falamos de protestantismo, reforma protestante, vou lá para o livro agora e vou ver o que tem sobre reforma protestante. Quem foi esse tal de Martinho Lutero? Tá? Então é assim que você vai usar esse vídeo. Esse vídeo não é a tua única fonte de estudos para a sua prova, mas ele é uma base bem legal para te dar um rumo, para te dar um caminho para você estudar. Valeu? Se você gostou do nosso vídeo, dá um like, se inscreve aqui no nosso canal. Nosso canal não é monetizado, não tem esse objetivo, mas é legal ver que você está gostando, ver que você está interessado. Isso nos motiva a fazer novos vídeos que possam lhe auxiliar na sua vida acadêmica. Tá bom? E qualquer coisa também faz seu comentário, deixa aí uma pergunta, quem sabe a sua pergunta vai ser a base para um novo vídeo aqui no nosso canal. Valeu? Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Segundo ano do ensino médio, prestem atenção, que essa aula é bem importante para essa prova bimestral do terceiro bimestre. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com